Irmão, quinta-feira eu fui para Pitanga com o Baraúna, o diácono. E indo para Pitanga, a gente foi conversando e ele disse: pastor, eu estava enfrentando um problema e aquele problema estava me botando muito para baixo, tirando a alegria, tirando minha paz, dizendo: por que ir para a igreja? Que adianta ir para a igreja? Sabe? Não vale a pena. E uma hora o telefone tocou, eu disse: eu não vou atender. Não sei nem quem é, mas não vou atender. E aí ele disse: eu vou atender. Quando atendeu o telefone, uma pessoa do outro lado disse assim: eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida. Tu pode ouvir? Ele disse: claro, posso sim. E aí a pessoa do outro lado disse assim: Isaías 41:10 para a tua vida. Não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita, a minha destra fiel. Ele disse que aquilo, irmão, animou tanto ele. Ele se levantou, tomou banho e veio para a igreja. Quando ele disse isso, irmão, Deus ministrou uma palavra no meu coração, dizendo: o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de mim. Deus cuida de mim. Irmãos, como resolver o problema da ansiedade? Como resolver o problema das preocupações, das crises de ansiedade, da depressão? Como resolver? Eu quero dizer para você que você volte para casa e creia que Deus cuida de você. Deus cuida de você, meu irmão. Cuida. Sabe? Deus cuida. Eu queria pregar outra mensagem que vou pregar próximo domingo, que é: os filhos que levam os pais a buscar a Deus. Eu quero que os filhos venham domingo para a igreja, para a gente pregar essa mensagem. Os filhos que levam os pais a buscarem a Jesus. Mas olha aqui, irmão, Deus cuida de você. Olhe para o seu irmão e diga para ele: Deus cuida de você. Deus cuida de você, neto. Cuida de você. E eu também vou cuidar de você. Cuidar de você. Irmão, vamos lá. Salmo 40, versículo 17. Eu vou ler alguns versos, alguns textos aqui. O sermão hoje não é expositivo, mas é temático. Quero que você seja abençoado com essa temática. O Senhor cuida de mim. Amém? Olha aqui o que Davi disse: eu sou pobre e necessitado. Sabe o que é lindo na Bíblia, irmão? Sempre tem um porém e um mais. Eu sou pobre, estou necessitado, porém, o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de nós, irmãos. Por quê, irmão? Porque na dor, no sofrimento, a gente diz: Senhor, cadê Deus? Onde Ele está? Será que vai me engolir esse problema? Como vai ser? E aí Deus ministra no teu coração: Josilene, o Senhor cuida de você. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida da sua igreja. O Senhor cuida do seu povo. Tenha certeza disso, irmão. Davi não era pobre, irmão. Davi era um rei, era rico. Ele deu do seu tesouro particular para construir o templo. Ele não era pobre. Mas o que ele está dizendo, irmão? Que os meus recursos para resolver os problemas da vida é pobre. É muito pequeno, irmão. Porque nós não sabemos resolver. É como Josafá, quando ouviu que os inimigos vinham contra ele, o que foi que ele teve medo? Ele só não deixou o medo neutralizar ele. Ele busca Deus. Ele vai ao encontro daquele que é o general de guerra, aquele que tudo pode, aquele que é Senhor da vida e da história nossa. Davi está dizendo: eu sou pobre, os meus recursos são pobres. Irmão, vai fazer a leitura do que esse pai já passou.
do que Davi enfrentou. Os filhos tentando usurpar o reino do próprio pai. Tinha um amigo chamado Joabe que tirou a vida do seu próprio filho, Absalão. O outro irmão matou seu irmão. O outro violentou sua irmã. Imagina, irmão, o coração desse pai. A espada que não saía da sua casa. Mas ele disse diante dos problemas, irmãos, eu sou pobre, Senhor. Eu sou necessitado. Mas uma coisa eu sei, eu tenho certeza que o Senhor cuida de mim. Ainda que vozes, ainda que dúvida, ainda que medo, ainda que crise de ansiedade, ainda sentindo falta de muita coisa, eu sei que o Senhor cuida de mim. Cuida de mim. Ontem eu fui para João Pessoa 2 vezes, irmão. 2 vezes. Voltei à tarde e voltei. Sofia, como tem crise de asma, precisou ir para o hospital. E voltei. Diante de todo esse sofrimento, irmão, meu sobrinho disse, tio, vem aqui na minha casa conhecer. Faz 1 mês que ele mudou de casa. E eu entrei, fiquei assim, pasmo, besta. Eu digo, que lugar lindo. Imagina o céu. Alphaville ali em Bahia. Que negócio bonito, irmão. E eu disse, Deus, obrigado pela vida desse rapaz, pela família dele. Ele disse, tio, eu estou fazendo de 15 em 15 dias um culto na minha casa, pregando o evangelho. Eu disse, Júnior, continue, meu irmão, engrandecendo o nome do Senhor, porque Deus tem te abençoado. Deus tem ajudado você. Irmão, diante das lutas, o que fazer? E Davi continua dizendo, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador, meu irmão. Hoje na escola dominical foi maravilhosa. Falamos de João 18. Da negação de Pedro. E João é o único que acrescenta um pouquinho dizendo, eu estava lá com Pedro. Eu entrei com ele não estava só. Mas ele negou a Jesus. Por quê, irmão? O texto diz que Pedro foi para fora se aquentar. Ele estava com frio. Meu irmão, olha aqui. Nunca se aparte, se afaste de Jesus. As lutas, ela tem o poder, ou ela tenta separar você do Criador, do Salvador, de Jesus. Mas diga não. Não vai me separar. Agora é que eu vou buscar Ele. Agora é que eu vou me aproximar dEle. E você vai ver, meu irmão, o agir de Deus na tua vida. Ele me libertou. Ele é o meu libertador. Eu fui liberto. Sou livre. E ele diz, Senhor, não demora, Senhor, a vir me socorrer, a vir me ajudar. Não demora. Quantas vezes nós oramos assim, irmão? Não demora. É urgente. Sabe? Eu vi Janúcio, estou vendo Janúcio aqui, lembrei da sua sobrinha Hélida. E da Érica, estava também no hospital terça-feira com o Vitinho. Vitinho é o filho da Hélida, que deu um testemunho aqui já no culto das mães, na oração das mães. E eu vejo direto, irmão. Vez ou outra, Hélida está lá com o Vitinho. Hoje Vitinho é um menino grande já, um rapaz. Tem quantos anos, Doda? 15 anos, Vitinho. Um menino grande já. Mas é muita ida, muita visita no hospital. E Deus disse, diga a Hélida que se ela visitar a igreja, o tanto que ela visita o hospital, Deus tem poder de curar Vitinho. Diga a ela. Mas o telefone dela mudou. Mas eu vou dizer a ela, vá para a igreja, porque Deus tem poder de curar a vida de Vitinho. Olha o que diz, irmão, 1 Pedro 5, 7.
lançando sobre ele. Quem é ele aqui? É Jesus, irmão. É tudo que te preocupa, irmão. Tudo que está te preocupando, lança sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade. Aí a pergunta é, por quê? Por que devo fazer isso? Por que devo entregar tudo a ele? Aí o texto continua dizendo, porque o Senhor, porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de nós. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Coloque diante daquele que pode resolver, irmão. Porque você já tentou e não conseguiu e nem vai conseguir, porque só Jesus tem poder de resolver as demandas da minha e da tua vida. Coloca diante dele. Coloca no altar. Irmão, crente resolve as coisas no altar. Coloca dentro do Senhor. E deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Deixa Deus operar. Deixa Deus fazer maravilha. E você vai glorificar o nome do nosso Senhor. Irmão, quinta-feira eu fiquei de joelho em casa e em outro lugar. Eu paguei a última parcela do empréstimo, irmão. Fiquei de joelho. Jesus, obrigado, Senhor, que eu paguei a última parcela desse empréstimo. Glória a Deus, Jesus. Nunca mais, Senhor, me ajude. Fiquei de joelho agradecendo, irmão. Você não imagina o que é isso? Eu não sabia o que era isso. Primeira vez. Irmão, que coisa maravilhosa. Sabe? Saber que Deus cuida de nós. No mínimo detalhe da vida, irmão. Está cuidando, conduzindo, orientando a nossa vida. Olha o que diz o outro texto que eu botei aqui. Vamos lá. Olha o que ele diz. Vamos lá. Salmo 23, por favor. Salmo 23. Olha o cuidado de Deus, irmão. O Senhor é meu, pastor. No original hebraico, ele diz, e nada sentirei falta. No original, nada sentirei falta. Por quê? Porque ele tem um principal, irmão. Quem tem Jesus, ele não sente falta de mais nada. Mais nada. Quantas vezes, irmãos, a gente entra naquela ilusão dizendo, eu vou casar para ser feliz. Irmão, você está depositando uma felicidade em quem não pode fazer você feliz. O único que pode fazer você feliz se chama Jesus de Nazaré. Só Jesus que pode fazer você feliz. Sua esposa é uma bênção, seu marido é uma bênção, seus filhos são bênção de Deus, mas a felicidade está em Jesus. Entende, irmão? O Senhor é meu. O que Davi está dizendo? Eu sei que Ele é meu, individual, pessoal. Eu sei. E não sentirei falta de nada, porque eu tenho Jesus. Tem pessoas que têm muito dinheiro, irmão, mas falta o principal. Jesus disse, eu posso ajudar o pobre da esmola? Pode. Agora, faça uma sem se esquecer do principal, que é amar Jesus. Entende, irmão? Versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Irmão, Jesus, o bom pastor, nos conduz para alimento verde, sadio, irmão. Pastos verdejantes. Aonde tem um alimento sadio, que vai alimentar a alma. De fato.
leva-me para junto das águas de descanso. 3, ao cuidado de Deus, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda, por caminho da justiça. Por quê? Por amor do seu nome. Tudo ele faz para que o nome dele seja glorificado. Por amor do nome dele, irmão. Não é mérito meu, não há em nós, irmão. É por amor do seu nome. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê, irmão? Porque o Senhor está comigo. Lembra de José? José, tudo que tocava, tudo que ele fazia, prosperava. Qual era o segredo? Deus era com José. Deus era com José. Tu estás comigo, me guiando, me orientando, me conduzindo, me guardando, me livrando. Sabe? Está comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. Irmão, essa palavra aqui, ó, a Bíblia, ela tem poder de disciplinar, de corrigir, mas de consolar. É só ler 2 Timóteo 3,16. Ela corrige, ela exorta, ela disciplina, mas ela consola e ela salva. Está vendo, irmão? Verso 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Qual é a visão de Davi aqui? É que quando ele volta da batalha, as mulheres, as famílias fazem um banquete para celebrar a vitória, a conquista. Irmão, o que nos aguarda é um banquete onde o próprio Jesus há de celebrar, como diz Isaías 53:11, pelo fruto do seu penoso trabalho, ele ficou feliz, porque está aqui, ó, muita gente salva em Cristo Jesus. Que grande dia, irmão. Que grande dia de estar com o Senhor. Esse grande banquete. Agora não recuse não, viu? Recuse não. Porque se recusar, como diz Lucas 14, o diácono Doda pregou aqui. Não recuse não. Porque se recusar, ele vai dizer, não entra mais não. Recusou, preferiu o mundo, preferiu o pecado. Não entra não. Não recuse. Não recuse. Entende, irmão? Prepara uma mesa. Unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Olha o 6. Certamente, com bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na presença, na casa do Senhor, para todo sempre. Para todo sempre. Pastor, o que eu aprendo aqui? Em primeiro lugar, olha a aplicação. É tão pequeno, irmão, o eu sou. Davi disse, eu sou pobre, eu sou necessitado, isso é tão pequeno. Para o tamanho daquele que diz assim, ó, ele diz, tu és o Deus poderoso, tu és o Deus soberano, tu és o Deus maravilhoso. Meu irmão, diante dos teus problemas, na minha juventude eu aprendi uma frase que os irmãos diziam na igreja, era muito na voga na época, dizia muito, era assim: nunca diga o tamanho do teu problema, mas diga o tamanho do teu Deus. Teu Deus é muito maior do que o teu problema, do que o câncer, do que um filho viciado em droga, do que um amante, do que o pecado, que a prostituição, fornicação.
Deus é muito maior. Ele pode perdoar. E Ele está aqui para perdoar os teus pecados, os meus pecados. Eu sou necessitado. Eu sou pobre, mas tu, Senhor, és o Deus soberano e o Deus poderoso. Segundo lugar, irmão, uma bênção preciosa. Ele cuida de nós de maneira amável. De maneira amável, irmão. Irmão, é impressionante o amor de Jesus por nós. É impressionante, irmão. Quando você olha o amor de Jesus, é impressionante. E Ele cuida de nós com esse amor, com as suas bênçãos contínuas, não para. É que a gente não percebe, irmão, de tão envolvido com as coisas do mundo. Deus cuidando, Deus guardando, Deus livrando, a gente não percebe. Terceiro lugar, Ele cuida de nós como suas criaturas, com compaixão, como seus filhos, com carinho, como seus amigos, irmãos, com prazer. Faltou aí, um amigo. Com prazer. Ele cuida. Ele cuida de nós, irmão. Certo? Como criatura, com compaixão, porque a gente peca. A gente é falho. Mas Ele cuida de nós como filho, com carinho. Eu pergunto aqui o pai e a mãe. Se o filho pedir pão, vê se ela dá pedra. Se o filho pedir peixe, vê se ela dá cobra. Eu quero ver um pai fazer isso. Não faz, irmão. Aí Jesus disse: vocês, pais, são maus e sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Imagina eu se você pedir, porque não pede. Peça. Peça. Porque Ele tem para dar. E quanto mais Ele dá, mais se multiplica. Entende, irmão? Mas Ele cuida de nós com prazer, seus amigos. Nós somos amigos de Jesus. Amém, igreja? Terceiro lugar, uma bênção presente, irmão, promessa, providência, visitação da sua graça. Irmãos, eu não sei se você veio para o culto e deixou um marido doente, um neto, uma neta, alguém enfermo. Mas ore, porque Jesus pode visitar ele agora, onde quer que ele estiver. No hospital, em casa. Ore. E Deus tem poder de visitá-lo. E de guardar a vida deles. Ore. Pastor, o que é que eu levo para casa? Primeiro, olha aqui. Quanto menos pensamos em nós, irmãos, mais Deus pensa em nós. Irmão, pare de pensar em você. Ou diminua o pensamento sobre eu sou o cara, eu preciso disso, eu. Para que Deus pense em você. Porque você só pensa em você. E quanto menos pensamos em nós, irmãos, Deus Ele está pensando em nós. Deus Ele está pensando sobre você. Segundo lugar, quanto menos, irmãos, pusermos a confiança em nós, nós podemos confiar em Deus, na busca de auxílio e de libertação. Você confia em você, sabe resolver. Eu sei resolver, pastor. Eu sei resolver isso. Sabe não, irmão. Nós não sabemos. Nós não sabemos resolver. Confie e entregue tudo àquele que pode, de fato, resolver. Entrega a Ele. Confia nele. Sabe por quê? Porque o que pensamos é como aquele carcereiro, lembra? Lá de Atos 16. Na hora da agonia, o que ele quer fazer? Tirar a vida dele. Agora, olha a palavra de esperança que a igreja tem. Não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Diante disso, irmão, aquele homem olha e diz:
o que eu e minha casa deve fazer para ser salvo. É o que ele diz? Crer no Senhor Jesus e será salvo. Tu e tua casa. Tu e tua família. Amém, igreja? Tu e tua família. Será salvo. Último lugar. Quanto menos, irmãos, adiamos a oração e os esforços, ativo mais cedo Deus, Ele vai aparecer. Ele vai intervir na minha vida e na sua vida. Amém? Deus tem cuidado de nós. Viu, Luan? Para sua mãe, sua família. Deus tem cuidado de nós. Pastor, eu não estou ainda sobre esses cuidados de Deus. Eu quero. Ô pastor, eu me afastei desses cuidados e fui aventurar, achando que eu era o cara, podia fazer tudo sozinho. Não faz, irmão. Não vai dar certo. Você viu que depois do culto aqui, quarta-feira, mataram um rapaz na praça ali, feriu 2. Cuidado, irmão. Às vezes a gente pensa, eu vou naquele lugar ali de festa, levar meus filhos. Cuidado. Cuidado. Eu prefiro estar dentro de casa. E agora é melhor coisa, Sofia. Lá na casa do meu sobrinho é tudo, como é um condomínio, né? É tudo aberto. Eu disse, eu botava grada aqui, botava grada aqui, eu botava grada aqui. Aí eu liguei para o meu amigo que não sabia que ele era o vice-presidente do condomínio, Gera. Ele veio, ele disse, tu está pensando que aqui é uma favela? É assim mesmo aqui, porta aberta. Ele, tá bom, tá tudo certo.